Olá pessoal, essa semana a gente inicia o ciclo 2. Antes de iniciar o ciclo 2, né, vamos estar comentando sobre o ciclo 1. A gente aprendeu um pouco sobre biomas e sempre tem aquela atividade, né, para estar fixando, né, um pouco, aí forçar um pouco o estudante a fazer algumas pesquisas, né, a ler um pouco mais sobre o assunto. E a gente não só aprende sobre bioma, né? A gente também vai um pouco além, né? Parecia uma atividade muito simples, entretanto não era, né? Tanto é que 100% dos estudantes erraram a atividade, né? Eu pediria que vocês revisassem o que vocês postaram, né? Corrigissem, né? Porque eu acredito que quando a gente escreve uma coisa que a gente não tem muita compreensão, a gente vai acreditando logo no que vê na internet. E na internet, muitas vezes, só tem meia verdade, né? Não é mentira, é meia verdade. Não tem a informação completa. Então, é interessante vocês terem estudado um pouquinho mais profundamente cada bioma antes de responder, né? Quais são os estados que tem. Porque, assim, ninguém aceitou. Mas isso foi proposital, né? Isso, no semestre passado também ocorreu isso. Isso aí é uma coisa... Não são vocês, é que vocês ainda não aprenderam, né, vamos dizer assim, a estudar. Vocês têm que aprender a estudar, né, a ver o que é informação meia-verdade, qual é a informação certa, né, onde procurar, né? Isso é um aprendizado. Viu, gente? Não se preocupe, mas revisem a atividade e... né, sobre os estados em relacionar com os biomas, e vocês vão ver que haverá um ganho, né, não só de conhecimento, mas também na metodologia de como buscar as informações certas, né, e com mais, vamos dizer, com mais firmeza, né, e com mais compreensão, certo? Então vamos para o ciclo 2. Então vamos iniciar a aula de hoje, né, propriamente dita, com a ocupação do cerrado. Não dá para falar, né, da ocupação do cerrado, né, sem estar falando aí dos indígenas. No Tocantins, nós temos 7 povos, né, que são mais em evidência. Existem outros subgrupos, né, entretanto, ainda não são reconhecidos, né, mas todos eles originam de alguma forma da mesma ancestralidade. Então nós temos os apinagés ali do Bico do Papagaio, né? O avacanoeiro, que fica na ilha do Bananal, os javaias também ficam na ilha, né? O carajá, que fica ali perto de Xambioá, o craô, que fica aqui no nordeste do estado, o craô canela, que fica ali na Lagoa da Confusão, né? Próximo aí à ilha, né? Os xerentes, né, que tem mais presença aqui em Palmas, né, que a gente vê mais, né, devido à proximidade aqui de Tocantinha, né. E tem os índios que estavam por aqui, né, mas eles, numa época mais remota, eles foram expulsos, né. São o Guarani, né, e o Tapirapé, né, que eles eram então, né, ali próximo, né, do Tocantins, ali em Vila Rica, né, ali próximo, né. Os Chavantes, né, que são descendentes aqui do Xerentes, né, só que os Chavantes eles atravessaram, né, o Araguaia, né, tem a lenda, né, que o Boto protegeu ele das cobras e dos jacarés, né, uma história parecida com a de Moisés, né, quando foi atravessar o rio Nilo, né, que as águas se abriram, né, e os Xerentes que passaram, né, o rio Araguaia, né, eles se transformaram em Chavantes, foram iluminados, né, e se transformaram em Chavantes, né, e os botos, né, que conduziram eles para uma nova, né, terra, né. É uma lenda, né. Eu não sou especialista, gente, em indígenas, né. Eu vou tentar explicar algumas
alguns fatos, né? Cada um vai estudar, né? Cada um é de uma região. Eu acho que em Tocantins a gente tem muita oportunidade de estar conhecendo essas diferentes tribos, né? Eu sempre que tenho oportunidade eu converso com algum estudante, né? Que é indígena e ele sempre contribui, né? Então isso vou tentar passar para vocês, né? E vamos tentar enxergar um pouco como isso pode ajudar no desenvolvimento regional. O primeiro é o Avacanoeiro, né? Eles eram um povo que lutou, né, contra a escravidão, né? Eles, por causa disso, houve uma dizimação, né, das suas tribos, né? E ele representa, né, a resistência, né? Vamos dizer assim. Toda vez que o Avacanoeiro é mencionado aqui no Tocantins, né? Um povo agressivo, né? Os caras preta, né? E eles que a partir dos confrontos que tinham com contato com eles, né, que mudou a política, né? Hoje, antigamente era forçado, né, o contato, né, com os índios, né, e os não índios, né? E eles, devido à dizimação das tribos deles, né, houve uma mudança nas políticas, né? E eles contribuíram muito, de uma forma triste, mas contribuíram depois, né, para a mudança de novos contatos, de novas tribos, né? Uma coisa interessante que é muito estudada foi sobre as famílias, né? Eles têm uma ideia de família. Então, eles usam os nomes de pessoas, né, dos antepassados para haver uma ligação, né, entre membros da mesma família. Então, eles têm uma noção, né? Então, eles cultivam esse negócio de família, né? Isso é uma coisa que eles contribuem, né, para a árvore genealógica, né? Eles dão uma importância a isso. Os Apinagé, né, uma contribuição deles é essa troca matrimonial, né? Eles conseguem fazer essa troca, né, de casais, né, de uma forma harmônica, né? E existem as regras, né? E isso é muito bem estudado, né? Porque como que o homem pode, né, tá fazendo isso, né, sem um conflito, né, entre indivíduos e pessoas, né? Isso é muito estudado, né? E como isso acontece, né, de forma harmônica, também tem contribuído para a antropologia, né, nem moderna, ultramoderna, né, numa outra ideia de poliamor, as coisas que parecem tão atuais, né? Isso já era as regras, as coisas, né, no Apinagé já estão mais avançados, né, do que no moderno, né? O artesanato, né, com folhas de buriti e babaçu, né, os cestos, né, as joias com palha, né, é muito comum, né, durante o período de praia, né, você vê esses artesanatos, né. O Javaé, né, eles são exímios pescadores, né. A maioria das tatuagens também que a gente vê, vamos dizer assim, das pessoas brancas, né, as não índios, né, é de origem, né, Javaé, né, aquele trançadinho, né, e é feito com genipapo, né, mas usa genipapo e carvão, né, mas pelo menos aqui em Palmas eu tenho reparado isso. Eles também é muito estudado sobre o mundo mágico deles, né, eles têm uma ideia de onde eles vieram, né, por que eles estão aqui na fase transitória, né, para onde eles vão, o retorno deles, né, eles têm uma ideia de imortalidade, né, também, que isso também ajuda, né, vamos dizer, na definição do povo, né, que, no psicológico deles, né, como eles têm esse mundo mágico, né, tipo uma proteção psicológica que eles têm, né. Eles também, essas artesanato, né, de pena na cabeça, no braço, na orelha, né, é muito difundido também entre eles. O xerente é o povo que eu mais conheço, né, porque a proximidade aqui de Palmas, eu converso muito com vários estudantes xerentes, com vários, né, tem mais contato, né. O artesanato de capim dourado é a coisa mais evidente, né, foram eles que apresentaram, né, o capim dourado, né, os primeiros artesanatos, né, e que foram incorporados aí pelos quilombolas, e
atualmente a região do Jalapão, né, reivindica essa indicação regional, né, que é do Jalapão, né, e os índios querem a indicação de origem, né, que é aqui das tribos Xerente, né. Então há uma polêmica, né, sobre receber os royalties, sobre quem é dono, né. Então isso também contribui demais, né, para o entendimento, né, do que é um royalty, né, de como é distribuir essa riqueza, né, que uma região pode utilizar, né, e quem tem direito a quem. Isso é muito ainda discutido, né. Ainda não há uma definição, mas o Jalapão, aparentemente, né, ele recebe todo o royalty, né, em detrimento dos xerenses, né. Outra contribuição dos xerenses foi o milho crioulo, né. A base do milho moderno, né, tem contribuição aí da domesticação que o xerente fez do milho, né, que gerou todos esses milhos, né, que hoje é plantado no Brasil. Né? Eles tiveram uma contribuição da base genética, né, dos milhos adaptados. Né? Então, a primeira lei, né, que começou a ocupação foi de 1850, de Dom Pedro, né, II, né, onde a pessoa que não tinha escolaridade não podia ter terra. Né? Isso excluiu os negros, né, o pessoal imigrante que não sabia o português, né? Então isso restringiu e favoreceu a formação de grandes latifúndios. Em 1900, né, começaram as demarcações desses latifúndios, né, e na época os índios, né, foram os mais prejudicados com essa demarcação. Né. Como foi a ocupação? Bom, gente, a ideia nessa época, em 1950, era o Nordeste, né? O Tocantins nem existia ainda, não é que eu não sei onde é o Tocantins, na região norte, né? Eu estou fazendo a referência da época de 1950, né? Então, eles tinham uma ideia, né, que o Matopiba, né, ficava no Nordeste, devido a Maranhão, Piauí e Bahia, né, ficava no Nordeste. Então, o tema da época, né, gente, era vamos integrar para não integrar. Tinha aquela ideia, né, que podia ter invasão de estrangeiros, eles conquistar aí parte do Nordeste, parte da Amazônia, né? Tem todo esse contexto de 1950, já em pleno fim da Segunda Guerra Mundial, né? Era muita coisa acontecendo no mundo. Em 1970, né, teve os marcos, né? Quem estava na terra era dele, né? E quem teve o uso capião estabelecido. Várias coisas aconteceram, né? E as propriedades realmente nasceram, né, com documentação, com tudo, né, que o Império tinha dado, né, começou a ser documentado, tudo, né, o que era da igreja, né, tudo começou a ter, assim, vamos dizer, uma documentação. Né. Não podemos falar da ocupação sem falar dos quilombolas, né. As contribuições deles, né, Tocantins é muito presente, né, a gente tem esse contato, consegue perceber, né, essa dança da Súcia, né, eu tive a oportunidade de várias vezes ver, né, o Maculelê também tive várias oportunidades de estar acompanhando, todas elas têm afro-brasileiro, né, uma adaptação de alguma dança lá da África, né, a música, né, tem a percussão, né, que sempre lembra ou a batida do cavalo, o riacho do rio, né, o canto do pássaro, né, é muito interessante, porque tudo isso tem o ouvido regional, né. E uma coisa que também as pessoas, às vezes, as leis, eles trazem incentivos às pequenas propriedades. Entretanto, gente, que os quilombos, né, são grandes propriedades rurais. Então, os incentivos, às vezes, têm que ser dados para a agricultura familiar, né? Não para pequenos agricultores. Ainda existem várias discussões sobre isso, né? Mas é uma coisa que tem que ficar atento, né? Sobre esses incentivos. Quando fala que é para pequeno agricultor, né? O quilombola ele não pode acessar esse incentivo, né?
impares. O primeiro quilombola foi a Lagoa da Pedra, né, em Arraias, né, depois vieram outros. O quilombola ele não é estático. Ele, às vezes, tem uma cisão, né, de comunidades e a criação de um novo quilombola. Então, no Tocantins ainda não há uma estabilização do número de quilombolas. Volta e meia tem a fundação de um novo quilombola. Vamos entender um pouco, né, está falando de ocupação, sobre a fronteira agrícola, né? O limite que demarca o que é e o que não é agricultura. Isso não é fronteira agrícola, né? Dizer que ali é mata, aqui é agricultura. Isso não é fronteira agrícola, não se entende isso. A delimitação do que é certas coisas, tipo, ali se cultiva no meio da mata, né? Coleta frutos, isso aí não é agricultura, o cultivo é aquele arroz, a soja, né? Isso não é fronteira agrícola, isso não delimita a fronteira agrícola. Avanço sobre espaço nós, desmatamento, fazer pastagem, tal, isso não é fronteira agrícola, né? Isso não se diz respeito à definição. Fronteira agrícola, gente, é o processo social, político e econômico onde se tem um avanço da agricultura capitalista. O que quer dizer isso? É onde está acontecendo agricultura com máquinas, né? Tem o asfalto, a energia elétrica, é onde está chegando novas culturas, né? Como a soja, o milho, o trigo, né? O sorgo, a cana. E ela tem silos, né? Ela tem várias componentes, né? Tem cooperativas, então tem vários componentes que definem aí uma agricultura capitalista, né? Então, a ideia de fronteira agrícola, né, gente, ele é muito bem estabelecida pelo sistema capitalista, né? E como é essa fronteira agrícola, né? Então, a gente tem de um lado, né, as pessoas que estão no local, né, que geralmente ele é desprovido de infraestrutura, né, ele não tem um fácil acesso à educação e à saúde, né, e ele não tem crédito muito abundante nas instituições financeiras, né. Geralmente, quando chega essa fronteira agrícola, né, capitalista, né, do modo capitalista em si, né, aí chegam-se grandes empresas agropecuárias, né, você vê grandes incentivos financeiros, né, e fiscais, né, você vê aí incentivos do imposto de renda, então uma outra realidade se estabelece, né, e é isso aí que vai trazer a ideia de que é uma fronteira agrícola. E o desenvolvimento regional nisso tudo? Então há uma confusão, né, sobre a expansão da fronteira agrícola com o desenvolvimento regional. Quando a população local estabelece um modo de produção de riqueza, né, que tem como base as atividades locais, e isso traz um valor para a região, traz riqueza para a região, é isso que traz o desenvolvimento regional. Não é a expansão em si da fronteira. A fronteira agrícola também traz uma riqueza e um desenvolvimento regional. Entretanto, o desenvolvimento regional é muito maior do que isso, né? Então, existe um balançar, né? Vamos dizer assim, existe uma coisa que nós estamos aqui para que não ocorra, né, uma desagregação, né, do que já existe e do que um futuro melhor. Tem que ter uma combinação dos dois. Então, gente, a aula é isso hoje. Eu espero ter contribuído, né, com a ideia, né, de como trazer aí, como foi a ocupação e como isso pode, né, ajudar aí no desenvolvimento regional, né, para você utilizar a cultura local, né. Conversou um pouco aí, né, sobre os índios, né, como eles podem contribuir para o desenvolvimento regional, os quilombolas, né, como a fronteira agrícola também vai estar trazendo, né, para o desenvolvimento regional, e cabe a nós, né, do agronegócio, enxergar, né, tudo isso, como a gente pode trazer valor aí para cada cidade de Tocantins, para o estado
como um todo. Então, gente, é isso aí. Vamos estudar, né, e ter grandes ideias aí para o nosso estado. Até a próxima.